Tudo bom com vocês? Professor Lucas aqui. Dizer que estou com bastante saudade de todo mundo e que espero que vocês estejam se cuidando dos parentes de vocês aí, lavando as mãos, praticando efetivamente o isolamento social, a quarentena. E dizer que dessa vez a gente vai fazer uma aula diferente, né? Uma aula mais virtual, mas vamos estar juntos do mesmo jeito, beleza? Olha só, hoje a gente vai falar sobre um assunto novo, continuando nossos assuntos tratados em sala de aula, mas que tem total ligação, né, com o assunto que a gente já trabalhou, que foi o Império Bizantino, e dessa vez a gente vai falar de uma outra cultura diferente da cultura romana, né? A gente vai pensar agora a cultura e a tradição islâmica, certo? Dos muçulmanos. E para falar disso, quem nunca viu um filme ou um desenho, né, com aquele pessoal com aqueles chapéus assim, esquisitos, enfim, a toga, né? E se perguntou, o que esse povo está falando, enfim. Tem um desenho muito conhecido que vocês já sabem que desenho é esse, que é o Aladim, muito conhecido, a história de O Conto das Mil e Uma Noites, enfim, tem muita coisa da tradição árabe e islâmica para a gente aprender, e aí são muitos termos, muitos nomes que a gente acaba embololando, misturando tudo e não sabe muito bem definir ali, entender do que está se tratando, e a gente vai começar esse assunto pensando como essa religião, como uma religião foi capaz de unir um povo inteiro ou povos inteiros em torno dela. Mas antes de entrar nisso, vamos ver aqui no próximo slide a diferença sobre alguns termos que confundem nossa cabeça para a gente conseguir adentrar no assunto melhor. Vamos compreender algumas diferenças aqui, pessoal. Olha lá, o Islã, na verdade, ele significa o conjunto de nações que reivindicam o islamismo. Ou seja, eu, para ser um seguidor do islamismo, certo? Eu posso estar nos Estados Unidos, outra pessoa pode estar na Arábia Saudita, enfim, mas nós fazemos parte da nação do Islã, beleza? A Islã esse termo ele é voltado para esse sentido, beleza? O outro termo muito usado, islamismo, isso significa a religião propriamente, a religião islâmica, beleza? E islâmico seria o seu adjetivo, ou a qualidade que se dá à religião. Muçulmano é o cara que pratica a religião, ou seja, para ser um muçulmano, certo? Eu preciso necessariamente seguir a religião, o islamismo, beleza? Quem nunca ouviu alguém se chamar Mohammed alguma coisa? Os meninos e as meninas que gostam muito de futebol sabem daquele jogador bem conhecido que destruiu o Flamengo, Mohamed Salah, né? Aquele cracaço de bola. E por ele se chamar Mohamed Salah, vocês já deduzem que ele é um seguidor do islamismo. E todo seguidor do islamismo recebe o nome de Muhammad, beleza? E árabe significa a etnia, ou os povos, ou o povo, certo? Ou a língua que é falada. Gente, não tem nada a ver muçulmano com árabe, beleza? Eu posso ser um árabe e seguir uma outra religião, ou não ter religião alguma, beleza? Mas o muçulmano não, ele é necessariamente um seguidor do islamismo. Massa? Olha só, o islamismo, onde é que surgiu isso, professor? O islamismo ele vai surgir lá na Península Arábica, onde hoje a gente chama de Oriente Médio, com todos esses países aqui, ó, Arábia Saudita, Iraque, Afeganistão, Omã, enfim, é nessa região que vai surgir o islamismo, certo? E como é que eram esses povos nessa época? Olha a questão social aqui. Geralmente, a maioria, necessariamente, majoritariamente, as pessoas eram muito pobres, certo? Mas havia, no sentido econômico, esse lugar girava em torno de 3 atividades. O comércio, certo? O pastoreio e os mercadores,
que levavam essas mercadorias de um lugar para o outro, beleza? Entre eles os beduínos, os nômades que viviam nos desertos, enfim, e que viviam nesses lugares mais afastados. E vamos imaginar que nesse tempo haviam poucas cidades e muitos desertos, como até hoje, beleza? A religião desses inúmeros povos que viviam lá e que não tinham nenhuma relação de proximidade era uma religião politeísta. Essas pessoas, esses povos, em diferentes lugares, que não tinham nenhuma relação próxima e também tinham deuses diferentes, certo? Então eles cultuavam vários deuses e deuses dos mais diversos que você pode imaginar. Mas havia um ponto em comum a esses povos, que é a Caaba, que fica na cidade de Meca, certo? A cidade santa ou sagrada para os islâmicos, beleza? Onde tem o templo da Caaba, que é um templo sagrado, e o que unificava, ou o que permitia que esses povos transitassem juntos um do outro, sem violência e com um ar mais amistoso, era a pedra negra que havia lá e que existe até hoje. Essa pedra negra, eles designavam um presente dos céus, um presente dos deuses para eles. Então, nesse espaço, era um espaço de convívio onde várias pessoas cultuavam suas religiões, inclusive várias imagens de santos. Como é que, professor? Quem é que fundou essa religião? Quem é que criou essa religião? Esse sujeito aqui, ó, Maomé, ou Muhammad também. É isso aí. Ele nasceu lá por volta do ano 570 e ele pertencia ao povo coraixita. Como eu falei, tinha alguns povos muito poderosos nessa época também, financeiramente ou politicamente. E os povos coraixitas eram os povos que tinham mais poder econômico e político lá na cidade de Meca, onde o Maomé nasceu, certo? Talvez a principal cidade da época, por conta da questão religiosa, da Caaba, enfim, e da sua questão toda comercial. Porém, a família de Maomé não era muito detentora de grandes riquezas assim. E Maomé foi obrigado a trabalhar, por necessidade, como um mercador, como um viajante por aí. Essa oportunidade de estar viajando trouxe para Maomé o contato com outras religiões, entre elas o judaísmo e o cristianismo, em várias partes do mundo. Talvez isso tenha influenciado Maomé na criação e na fundação e no surgimento da religião islâmica, do islamismo. A gente vai falar depois sobre a unificação dos beduínos e vamos imaginar que a partir da concepção de finalmente criar uma religião, certo? O islamismo, Maomé vai desenvolver habilidades, por exemplo, políticas e militares necessárias naquele contexto em que se vivia de grande disputa, certo? Quais são as características do islamismo para a gente pensar? Local de origem é a Península Arábica, certo? Onde hoje a gente chama de Oriente Médio. O seu fundador, Maomé, que também é conhecido ou tido como um profeta, né? Hoje em dia, após a disseminação do islamismo no mundo, depois da Península Arábica. Uma religião de característica monoteísta, olha só, muito diferente das características das religiões que existiam lá. Isso era uma novidade que Maomé estava trazendo para aquela região, provavelmente pelo seu contato com outras religiões monoteístas por onde andou, beleza? O Deus, um único Deus soberano, a ele a gente denomina de Alá, ou a quem segue o islamismo, certo? Essas características da religião vai trazer várias contradições, vários embates naquele lugar, naquele espaço, certo? E que vai causar uma grande disputa com as aristocracias coraixitas de Meca. Porque para elas, ter muitos deuses, um dos elementos de ter muitos deuses e muito turismo, ter muito movimento na cidade de Meca, era sinônimo de comércio bombando, beleza? E isso meio que acabava afetando as suas concepções religiosas e, enfim, a sua vida prática. A Hégira, a gente vai falar já, e do retorno à Meca de Maomé também.
Unificação dos povos. Como eu falei dos beduínos, um dos povos nômades da Península Arábica, daquela região, dos mercadores, geralmente pessoas pobres, certo? E esse contexto todo de alguns poucos povos terem a detenção do poder político, econômico, enfim, e daquele contexto ser de grande pobreza para grande parte das pessoas, Maomé conseguiu ganhá-las para a religião, no sentido de que aquela religião significava também, naquele momento, um mecanismo de luta e de resistência contra esses povos ou contra essas aristocracias poderosas, como os coraixitas. Então, esse é o principal, talvez o principal elemento de unificação mais amplo de todos esses povos árabes na Península Arábica. Beleza? Esse movimento de disputa, de perseguição a Maomé e seus seguidores, vai desencadear uma perseguição que vai colocar Maomé em fuga para a cidade de Yatreb, certo? Esse ano de 622 está marcado da fuga de Maomé com seus seguidores de Meca para Yatreb. E esse evento, esse fenômeno, ficou conhecido como a Hégira, certo? Que marca também o início do calendário muçulmano islâmico. Okay? O retorno de Maomé só vai se dar em 730 e seu exército de fiéis vão pensar que Maomé desenvolveu várias habilidades, não só religiosas, não só pela sua fé, mas também militares e políticas. E esses seus seguidores também vão defender essas mesmas ideias. Com seu exército de fiéis, Maomé retorna a Meca, invade a Caaba e destrói todas as imagens de deuses que existiam lá, certo? E vale pensar que nesse momento, importante pensar que nesse momento, Maomé já tinha um grande número de fiéis e de seguidores do islamismo e da palavra e dos conhecimentos, dos ensinamentos de Alá. Em 632 é a morte de Maomé e a criação do Alcorão. A Península Arábica só vai ser totalmente... na morte de Maomé, quando Maomé morre, é o marco de quando a Península Arábica inteira, ou na grande parte da Península Arábica inteira, as pessoas já são seguidoras do islamismo, beleza? Mas o Alcorão só vai ser elaborado, efetivamente, depois da morte de Maomé, que é quando seus seguidores e aqueles fiéis ainda muçulmanos vão começar a reunir ensinamentos de Maomé e vão criar o Alcorão definitivamente. A expansão do islamismo. Olha só, o islamismo, como todo mundo já imagina, deve estar presente e está presente no mundo inteiro, não mais só na Península Arábica, mas naquele contexto de ter o Império Romano bem próximo ali na Europa, né? Vai se expandir essa tradição, esse movimento islâmico pelo norte da África, certo? Pela região oeste da Ásia e por todo o Oriente Médio, pela Península Arábica. Olha para cá, Bizantino, Império Bizantino, Constantinopla e tudo que está crescendo aqui, ó, olha só, tudo esse movimento islâmico ao redor do Império Romano, do Ocidente, do Oriente, que é o Império Bizantino. Beleza? Quem eram os líderes dele depois da morte de Maomé? Se teve o surgimento de líderes do islamismo, que eram conhecidos como califas. Esses califas, as autoridades militares e religiosas, era quem desbravavam essas expansões, esse movimento de levar o islamismo para outros lugares. A jihad é o termo que se dá para o empenho ou para o esforço dos muçulmanos em levar esse ensinamento para outros irmãos no mundo inteiro e, enfim. Só que nesse contexto, a jihad, ela é confundida, assim como os cristãos confundiram maior parte nesse momento com as guerras, as cruzadas, enfim. Aqui eles vão seguir mais ou menos a mesma lógica e vão travar verdadeiras batalhas, verdadeiras guerras, as guerras santas, certo?
e vai se tornar, se consolidar um verdadeiro império, um império islâmico. Também vai lembrar que um fator muito importante para isso foi o seu poderio econômico, certo? Eles conseguiam desenvolver sua economia muito bem, inclusive inovando com algumas novas atividades econômicas, como a produção de cana-de-açúcar, o algodão e o café, vão ganhar muita força com esse Império Islâmico. Tá? Mas o Império Islâmico vai esbarrar na região que hoje é a França, onde viviam os francos, do major e do líder Carlos Martel, que seria o pai depois de Carlos Magno, o imperador romano, certo? Lá por volta de 732, na Batalha de Poitiers, os islâmicos perdem essa batalha e aí o Império Romano, enfim, emplaca aí uma obstrução e impede essa expansão que haveria. Porque se a gente pensar muito bem aqui, ó, eles chegaram até a Península Ibérica aqui, onde hoje é Portugal e Espanha. Chegaram longe. A religião, propriamente dita, a religião monoteísta, como a gente já falou, com o seu Deus Alá, o seu livro sagrado, o principal livro é o Alcorão, apesar de ter a Suna e de ter outros, certo? E, assim como os cristãos, para a maioria de nós, que aqui no Ocidente segue o cristianismo, os islâmicos ou os muçulmanos têm alguns pilares, né, dessa religião, que é a peregrinação a Meca. Essa peregrinação a Meca depende, obviamente, das suas condições econômicas e de saúde. Se o muçulmano, se o seguidor do islamismo tiver condições, ele deve ir ao menos uma vez na vida peregrinar a Meca, a cidade sagrada, onde nasceu o profeta Maomé. Orar. Todos os muçulmanos devem orar 5 vezes ao dia. E eles têm que ser bons de geografia, viu? Porque eles têm que estar direcionados para a cidade de Meca, certo? Ao leste do Brasil, por exemplo, das comunidades islâmicas aqui no Brasil. Então, 5 vezes ao dia eles devem orar. Guardar o mês do Ramadã, que para a gente é o mês de setembro, que é quando começa o calendário islâmico. É nesse mês que acontece a Hégira, a fuga de Maomé. É proibido bebidas alcoólicas e carne de porco e jogos de azar. Então vai ser bem difícil se você quiser aí ser muçulmano, né? Vamos lá? A divisão do islamismo entre sunitas e xiitas. Vale pensar que depois da morte de Maomé, galera, o islamismo meio que se dividiu em tendências ali, enfim, em alguns segmentos, e alguns principais deles são os sunitas e os xiitas. Os sunitas, como o próprio nome fala, são seguidores do Alcorão e da Suna, que são outros escritos de Maomé, ok? E eles defendem governantes que sejam escolhidos por muçulmanos, pelos califas, que eles votem quem serão seus líderes, beleza? E os xiitas, vistos como mais radicais ou mais conservadores do islamismo, defendem e baseiam-se somente no Alcorão. Eles defendem que esses líderes, esses governantes políticos e religiosos do islamismo sejam apenas descendentes de Maomé, o primo, o tataraneto, enfim. Somente essas pessoas que têm o sangue de Maomé podem ser seus líderes, beleza? Você pode ver que é um grande número de islâmicos, de muçulmanos pelo mundo. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a gente vai tirar nos próximos contatos, ao vivo, nas lives. E lembre-se, todo esse conteúdo está também no módulo de vocês, que vocês podem acompanhar. Então, dá aquela lida, dá aquela reforçada e a gente se encontra.